Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Jucimar e este é o canal Teologia e Eu. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, você que já se inscreveu neste canal, você que já ativou o joinha, você que já deixou o seu like, você que já compartilhou o vídeo deste canal com os irmãos da sua igreja, com seus amigos, com seus familiares. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E você que está chegando agora, quero convidar você para se inscrever neste canal, para ativar o sininho, para deixar o seu like e para nos ajudar a divulgar o conteúdo deste canal, pois o propósito deste canal é levar conhecimento bíblico e teológico ao maior número de pessoas possível. Então, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, deixe lá o seu like para assim nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Bom, e o propósito desse vídeo de hoje? Você já deve ter visto aí no tema deste vídeo, né? Aí na capa deste vídeo, quem inventou a doutrina da Trindade? Quem inventou a doutrina da Trindade? De onde saiu, de onde tiraram essa ideia da doutrina da Trindade, que é ensinado nas igrejas pentecostais, neopentecostais, reformadas? De onde saiu esta ideia de Trindade? Eu quero convidar você para que juntos eu e você possamos aprender um pouquinho acerca da palavra de Deus, acerca do que nos diz a Escritura. É verdade que dentro de pouco tempo aqui que nós vamos conversar, eu não vou conseguir discorrer de todo o conteúdo teológico, histórico, bíblico acerca deste tema tão importante para a nossa fé. Porém, eu quero convidar você para que juntos nós venhamos aprender um pouquinho acerca desta doutrina, tá bom? Vamos lá. Bom, para a gente começar a falar acerca da Trindade, é importante que nós venhamos entender uma coisa. Normalmente, as pessoas dizem assim: pastor, esta palavra Trindade não existe na Bíblia. Se você pegar o Antigo Testamento no original ou na Septuaginta, você não vai encontrar esta palavra, essa expressão Trindade. E se você pegar o Novo Testamento, que foi escrito em grego, você também não vai encontrar esta palavra Trindade. E realmente isso é verdade. A palavra Trindade, como nós a conhecemos nos dias de hoje, ela não se encontra nas Escrituras. Isto realmente é um fato, tá certo? Por quê? Porque o termo Trindade, no sentido de um só Deus em três pessoas distintas, surgiu no cristianismo por volta do século III depois de Cristo. Essa palavra foi usada pela primeira vez por Tertuliano para descrever a ideia da unidade divina em três pessoas. Então, se você pegar a Bíblia aí na sua casa e você folhear a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Trindade. Realmente, você não vai encontrar esta palavra, pois essa palavra ela não está expressa na Bíblia desta maneira, Trindade, tá bom? Mas o que a Bíblia fala acerca da Trindade? A Bíblia nos dá elementos. A Bíblia nos fornece pistas para que nós possamos enxergar e crer na Trindade. Então nós vamos ver aqui agora alguns versículos bíblicos e os seus contextos que nos levam a crer na doutrina da Trindade. Vamos lá. Nós vamos começar pelo Antigo Testamento. Será que no Antigo Testamento, você já parou para pensar? Será que no Antigo Testamento existe alguma referência a esta doutrina? A doutrina da Trindade? Eu quero convidar você para acompanhar comigo. Você que pode, pegue aí a sua Bíblia e vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Vamos lá ver o que diz a palavra de Deus. Em Gênesis 1, 26 está escrito assim, ó:
E disse Deus, ou seja, Deus está falando. Deus está pronunciando uma palavra e disse Deus. E o que Deus vai dizer? Deus vai dizer uma coisa interessante. Façamos. A palavra façamos, ela vem do verbo fazer. É a ação de fazer alguma coisa. O ato de fazer alguma coisa. Então Deus está dizendo, façamos. Perceba que a palavra façamos aqui no texto, ela não está no singular. Porque quando eu vou fazer, pastor Jucimar, quando eu vou fazer alguma coisa sozinho, eu digo, faço uma coisa. Eu vou fazer isto. Eu faço isto. Mas no texto não está escrito assim. No texto está escrito a palavra façamos, indicando uma pluralidade. Olhe bem, imagine bem. Imagine que eu vou fazer algo sozinho. Então eu vou dizer assim, farei. Ok? Farei. Mas imagine que eu convide a minha esposa para que a minha esposa esteja comigo neste ato, nesta ação. Então eu vou dizer façamos ou fizemos, porque está no plural. E o texto que estamos lendo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele está usando a palavra no plural. Então vamos lá, ó. Disse Deus, façamos o homem, agora vem uma palavra interessante, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, olha que interessante. A palavra façamos aparece uma vez, a palavra nossa aparece duas. E nós partimos de uma ideia, nós cremos que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Quando Deus nos criou, lógico que eu estou me referindo, nos criou na pessoa de Adão, né? Quando Deus nos criou, ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Nós não acreditamos, ou pelo menos eu não acredito, e a maioria esmagadora, eu acho que não acredita que nós somos imagens de anjo. Nós não somos imagens angelicais. Então nós não somos imagens de Miguel, de Gabriel, nós não somos imagens de querubim, de serafim, de arcanjo, nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Visto então que se nós não somos a imagem e semelhança de anjos, Deus não pode estar falando aqui com os anjos. É só a gente criar uma linha de raciocínio. Deus não pode estar dizendo para os anjos, olha, vem cá vocês, vem aqui. Vamos criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ou vem cá, façamos o homem à nossa imagem. Não, porque se assim for, nós somos imagem e semelhança de uma mistura. Uma mistura de Deus com anjo, arcanjo, querubim, serafim. E eu acho que ninguém acredita nisso. Nós acreditamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, nós enxergamos aqui a manifestação da Trindade. E o que é a Trindade se não é uma unidade composta? Então, veja bem, em Gênesis 1, 26, nós temos já a aparição de uma unidade composta. O próprio Deus dizendo, façamos, colocando ali no plural, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse texto aqui, ele já nos dá uma ideia da realidade, da existência da Trindade. Outro texto interessante que vale a pena nós analisarmos ainda no Antigo Testamento, é o que está escrito em Gênesis capítulo 11. Olha comigo. Gênesis 11, versículo de número 7. Olha o que o texto vai dizer. Em Gênesis 11, deixa eu só contextualizar aqui para a gente poder entender. Esse acontecimento está acontecendo decorrente ao dilúvio. Por que eu digo decorrente? Porque Deus havia mandado o dilúvio. Deus havia pedido para que Noé construísse uma arca, havia mandado o dilúvio e se salvaram 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Eles saem da arca e eles têm a missão agora de povoar a terra.
Eles vão povoar a terra, a humanidade volta a crescer, e um belo dia alguém tem uma ideia. Qual? Vamos construir uma torre. Porque se novamente, por isso eu disse, em decorrer do dilúvio, se novamente Deus resolver destruir a terra, nós temos uma torre. Nós vamos subir nela, vamos chegar lá no céu e as águas do dilúvio não vão nos alcançar. Deus olhou para este ato e isto não foi bom aos olhos de Deus. Então Deus, ele vai decidir algo. E olha que interessante. É Gênesis capítulo 11, versículo de número 7. Deus vai dizer assim, ó: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Agora veja bem, Deus está dizendo novamente, no plural, desçamos e confundamos. Agora aqui a pergunta é: quem desceu? Deus. O texto diz que foi Deus. Quem desceu e confundiu? Deus. Não foram os anjos. Não foi os anjos que desceram e confundiu os idiomas falado, o idioma falado pelos homens. Não, foi Deus. Então, quando você olha aqui para Gênesis 11, versículo 7, você também vê uma pluralidade. Você percebe uma unidade composta e Deus dizendo, olha, desçamos. Aí eu refaço a pergunta, será que Deus estava convidando os anjos para descer com ele? O texto não diz isso. Será que Deus estava dizendo assim, ó, desçamos, vem lá, vem aqui comigo, Miguel, vem cá, Gabriel, vem cá os arcanjos, os anjos, serafim, querubim, vamos lá. Não, o texto não diz isso. Quem desce, quem confunde, é o próprio Deus. Então, por que Deus usa uma expressão no plural, se é ele quem desce? Ele não poderia dizer assim, ó, descerei e confundirei a língua dos homens? Não, mas o texto nos mostra uma pluralidade de pessoas. Então, quando nós olhamos para Gênesis 1, 26, nós temos essa visão. Quando Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando nós chegamos em Gênesis capítulo 11, versículo 7, nós temos a mesma visão de Deus dizendo, eia, desçamos e confundamos, no plural. Então, quando você olha para esses textos, você consegue ter uma visão da Trindade já no Antigo Testamento, tá certo? Aí eu vou explicar daqui a pouco por que no Novo Testamento ela se revela de forma mais ampla. Mas antes disso, eu quero convidar você para ler comigo Isaías, livro de Isaías, capítulo 6. Acompanhe comigo, você que pode, você que está aí na tua casa. Isaías, capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 8. Vamos lá. É o chamado de Isaías, né? Isaías capítulo 6, versículo 8, quando Deus está chamando o profeta Isaías para que Isaías exerça o ministério profético. Olha que interessante aqui, ó. O próprio Deus vai dizer a Isaías, versículo de número 8, ele vai dizer assim, ó, depois disso, Isaías falando, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Então Isaías agora, ele está dizendo assim, olha, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia. E o que essa voz dizia? Olha o que a voz dizia, ó. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ei, Deus está levantando Isaías aqui para que Isaías seja um profeta. Para que Isaías fale conforme a palavra que o Senhor lhe der. Para que Isaías fale conforme a vontade do Senhor. Agora, Deus está dizendo, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba novamente uma pluralidade aqui. Deus poderia ter dito assim, quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí sim, estaria no singular, Deus estaria falando dele próprio, somente dele ali, e resolvido. Mas e esse nós? Será que Deus, refaço a pergunta que fiz em Gênesis 1, 26, em Gênesis 11, 7,
Será que Deus aqui estava dizendo assim, olha, quem enviarei, quem há de ir por nós? Dizendo assim, quem há de ir por mim, quem há de ir pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, pelos serafim? Será que essa é a ideia? Não! Deus está levantando aqui um profeta, Deus está dizendo assim, ó, quem há de ir por nós, se referindo a ele, novamente no plural. Então você vê, você enxerga novamente uma unidade composta. Olha que interessante. Isso nós estamos falando do Antigo Testamento. Antigo Testamento, nós já conseguimos ter uma visão da Trindade, tá certo? Agora vamos lá, vamos para o Novo Testamento. O que diz o Novo Testamento? Vamos lá, vamos caminhar para o Novo Testamento. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3, versículo de número 13. Olha o texto que o evangelista Mateus vai narrar. Olhe bem, diz assim: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha esse texto. Bom, aqui nós temos uma cena acontecendo. Qual é a cena? Jesus está dentro do Jordão, sendo ele batizado por João Batista, e agora ele está saindo, ele está às margens do Jordão. E de repente o céu se abre. O Espírito de Deus vem descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E naquele mesmo instante, ouve-se uma voz do céu que diz: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Então perceba que aqui nós podemos agora já ver com clareza a manifestação da Trindade. Nós temos alguns irmãos aí que são irmãos unitaristas, irmãos unicistas, que vão defender a seguinte tese: olha, ora Deus se manifesta como Pai, ora Deus se manifesta como Filho e ora Deus se manifesta como o Espírito Santo. Então, o que isso quer dizer? Eles dizem o seguinte: em determinado momento da história, Deus se manifesta como Pai. Mas aí, em outro determinado momento da história, aprove a Deus a se manifestar como Filho. E hoje, Deus se manifesta como o Espírito Santo. Mas aí nós temos um problema. Porque aí eles estão falando de 3 tempos diferentes. Mas no texto em que lemos, é no mesmo tempo. Não acontece uma coisa, depois acontece outra e depois outra. Não. É no mesmo tempo. No mesmo instante. No mesmo instante que Jesus está saindo das águas, o Espírito desce e no mesmo instante a voz ecoa no céu: eis o meu filho amado em quem me comprazo. E se ainda não fosse isto, ainda também é no mesmo lugar. Então é no mesmo instante e no mesmo lugar. Não são em lugares diferentes. Jesus não é batizado num lugar, o Espírito Santo desce no outro e a voz ecoa no outro. Não. É no mesmo instante e no mesmo lugar. Então nós enxergamos nesse texto a manifestação plena, clara, nítida da Trindade. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha o que diz Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 19. Acompanhe comigo, Marcos 16, 19, ele vai dizer assim, ó, vamos lá, vamos ler isso aqui. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então Marcos, ele está narrando a história aqui e ele está dizendo assim, olha, depois que o Senhor, ele nos deu as instruções, ele vai falar da grande comissão, da importância de evangelizar, de ir por todo mundo, o que ele fez? Ele foi recebido nos céus. Mas ele é recebido nos céus e o que acontece? Ele se assenta à direita de Deus.
Olha aqui a manifestação do Pai e do Filho. Porque se não fosse assim, não teria lógica dizer. Como que ele iria dizer, olha, ele foi recebido no céu e ele se assentou à direita dele mesmo? Ah, ele foi recebido no céu e ele se assentou sozinho no trono. Beleza, mas não. Marcos está dizendo, olha, ele foi recebido no céu e ele se assenta à direita dele mesmo? Não. De um trono vazio? Não. À direita de Deus. E isso colabora quando nós lemos o que acontece com Estevão, o diácono Estevão, lembra? Quando Estevão está lá sendo apedrejado, morto, e ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai, ou à direita de Deus. Olha que interessante. Então você vê a manifestação da Trindade. Nós estamos vendo aqui as duas pessoas da Trindade, nós estamos vendo o Pai, nós estamos vendo o Filho, mas vamos lá, vamos continuar. Olha o que diz João, capítulo de número 14, Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 14, e o versículo de número 16. Vamos ler comigo aqui, ó. Leia comigo para que a gente possa entender. Jesus estava falando que era necessário ele ir embora, falando das últimas coisas, e ele vai dizer isso aqui, ó. Versículo de número 16. E eu, está se falando dele, eu rogarei ao Pai. Tá. Se a Trindade não existe, por que Jesus não diz assim, eu rogarei a mim mesmo? Ou ele não precisava rogar a ninguém. Se não existe, para que ele rogou ao Pai? Que Pai é esse? Não seria mais fácil ele dizer assim, eu vou rogar a mim mesmo, ou não, eu vou chegar lá e eu mesmo envio o Espírito Santo. Resolvi o problema, gente. Mas não, ele está dizendo que ele está falando dele se referindo a outra pessoa. Isso é claro, é nítido no texto. Olha lá, ó. E eu rogarei ao Pai. É como se eu vou parafrasear aqui só para a gente entender. É como, vamos dar um exemplo que alguém, imagine que alguém gostaria de comer a comida da minha esposa. Só um exemplo para a gente entender isso aqui. Alguém gostaria de comer a comida da minha esposa e alguém me pedisse esta comida. E eu iria dizer assim, ó, tranquilo, eu vou rogar a minha esposa, vou pedir a minha esposa. Eu me dirigindo a outra pessoa. É isso que está acontecendo aqui no texto. Jesus está dizendo assim, ó, e eu rogarei ao Pai. Para quê? Aí agora aqui não tem mais, ó. Não tem o que falar, ó. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará quem? Outro consolador. Se a Trindade não existe, esse texto aqui é muito complicado. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, ó, eu vou falar com o Pai, que já é outra pessoa, e ele vos dará outro consolador. Ou seja, o consolador que ele vai dar para vocês não é nem eu e nem o Pai, é outro consolador. Olha como esse texto ele nos revela a existência da Trindade de uma maneira que não tem como nós negarmos a Trindade. Não tem como. Porque ele está dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Se a Trindade não existe, Jesus diria assim, eu rogarei, já não ia ter nem jeito de rogar a ninguém, mas vamos lá. E eu rogarei e o Pai me mandará de volta. E eu rogarei e ele virá ele mesmo. Não, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. Não sou eu, não é o Pai, é outro, para que fique convosco para sempre. Aí alguém vai dizer assim, pastor, quem é esse outro? Aí Jesus mesmo responde. Versículo 17, Jesus mostra quem é o outro para não ter dúvida. Jesus diz assim, ó, o Espírito da verdade. Então perceba que ele, lá no versículo 16, ele diz, uma pessoa. Ao Pai, duas pessoas. Versículo 17, o Espírito, três pessoas. Então esse texto, ele é um texto que se nós falarmos assim, olha, a Trindade não existe, fica complicado. O que vamos fazer com esse texto?
Ou melhor, o que vamos fazer com os textos que a gente já viu até agora, né? A gente já viu Gênesis 1:26, a gente já viu Gênesis 11:7, a gente viu Isaías 6:8, Mateus 3:13, Marcos 16:19 e agora João 14:16. O que a gente vai fazer com esse texto? Agora, para a gente só não ficar... Vamos lá, vamos ver o que Paulo fala. Olha, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo vai falar, capítulo 1, verso 1. Paulo vai dizer assim, ó, Paulo, né? Ele está se apresentando. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Então ele já identificou uma pessoa. Olha, eu fui chamado para ser apóstolo. Eu sou apóstolo de quem? É isso que o texto está dizendo. De quem que eu sou apóstolo? De Jesus Cristo. Pela vontade de quem? Olha lá. Pela vontade de Deus. Então Paulo também já está se referindo a duas pessoas. Paulo diz assim, olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Se não fosse assim, Paulo teria que dizer, olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Jesus Cristo. Acabava o problema. Mas não, Paulo faz menção de duas pessoas. Paulo faz menção, e se você pegar as cartas paulinas e analisar, você vai perceber que na maioria das cartas, na maioria delas, não são todas, mas na maioria das cartas, Paulo, ele inicia a carta dessa maneira, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou pelo chamado de Deus. Então ele já está fazendo referência a duas pessoas. Se nós ainda pararmos para analisar as cartas paulinas, o que nós fazemos com a bênção apostólica? O que nós fazemos com a bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos. O que a gente faz com isso? Se a Trindade não existe, gente, é só uma questão de raciocínio lógico. Se a Trindade não existe, a bênção apostólica não faz sentido. Não faz. Se a Trindade não existe, por que impetrar sobre a igreja a bênção apostólica? Então perceba que a Bíblia, ela vai nos falando da Trindade no Antigo Testamento. Ela vai agora nos abrindo como se fosse um leque. Nós vamos tendo mais entendimento, mais clareza nas revelações. Por quê? Porque dentro da teologia nós usamos uma palavrinha para isso. Esta palavra chama revelação progressiva. A revelação de Deus, ela começa no Antigo Testamento, ela vem vindo até que ela chega no ápice da revelação, onde é como se Deus descortinasse toda a revelação. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que as coisas que estão no Antigo Testamento, na Velha Aliança, elas são sombra das coisas futuras. Então, nós entendemos à luz da palavra de Deus. Preste muita atenção nisso. Que a doutrina da Trindade, ela não foi criada. A doutrina da Trindade, ela não foi inventada. Não foi alguém que olhou e disse assim, olha, eu vou criar uma doutrina chamada Trindade. Não, porque essa é a acusação de muitos irmãos unicistas, unitaristas, que vão dizer, a doutrina da Trindade foi criada por Constantino. A gente ouve muito isso. Foi criado por Constantino, quando Constantino abraçou a fé, quando Constantino deixou de perseguir a igreja e implantou o cristianismo dentro do Império Romano. A gente escuta muito isso, gente, mas não é. A teologia da Trindade, ela é bíblica. Ela está visível à luz das Escrituras, nas páginas da Escritura. É uma doutrina essencial para a vida do cristão, para a vida daquele que um dia deseja morar no céu com Jesus. Então, entenda isso. A pergunta deste vídeo é: quem criou a doutrina da Trindade? E eu te respondo: ninguém criou a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. É uma doutrina que nós podemos ver ela no Antigo Testamento, nós podemos ver ela no Novo Testamento,
É uma doutrina que foi defendida pelos apóstolos, pelos pais da igreja, é uma doutrina que vem da parte de Deus. Então acredite nisso. E eu espero que este vídeo, que esta aula, possa ter esclarecido a tua mente, aberto teu entendimento e que você possa ter entendido que a doutrina da Trindade não é criação humana, não é criação de uma instituição, de uma igreja, de um credo. Não! A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E eu quero pedir novamente, você que ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. A intenção deste canal é essa. É este, né? É levar conhecimento bíblico, conhecimento teológico, esclarecer dúvidas acerca da palavra de Deus, acerca da teologia, da história da igreja, tá bom? Compartilhe com seus irmãos da igreja, compartilhe com seus parentes, com seus vizinhos, aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento. Então se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho e nos ajude a divulgar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe.